E aí, gente, analisar isso aqui. Episódio de hoje de princípio econômico, episódio 49. A gente vai falar sobre um tema, de novo, relacionado a jogos, jogos mortos e servidores privados. E especialmente, primeiro, são dois temas, né? Um de questões legais com relação à propriedade intelectual. Não patentes, essencialmente, mas também patentes, porque os consoles têm patentes associadas, né? Questão de firmware, de hardware. E questões relacionadas a software também, questões de patentes, propriedade intelectual e questões até internacionais de que você, mesmo em certos países, você não consegue reproduzir, por exemplo, certos itens de propriedade intelectual sem os direitos próprios, né? Então, por exemplo, ninguém pode fazer um jogo do Transformers sem pagar pelo direito, seja em royalties ou um preço fixo, como foi feito, por exemplo, com os direitos da Amazon por parte, né, da obra Senhor dos Anéis, que infelizmente eles compraram e estragaram, né? Mas basicamente, o parâmetro aqui é sempre legal, porque do ponto de vista legal, você distribuir certos tipos de jogos, obviamente é legal. Realmente ganhando com isso, e servidores privados também. Mas primeiro a gente vai falar sobre a questão dos jogos, né? Então na internet tem tido uma discussão com relação a jogos MMORPG que morrem continuamente por questões econômicas, né? Então, por exemplo, não tá dando mais lucro, a empresa vai à falência, ou o produto, que é o jogo em si, vai à falência, e não tá dando retorno com relação ao custo, né? Uma empresa ela tem que dar faturamento marginal o suficiente para ser no mínimo igual ao custo marginal. Então, se você tem um faturamento que é menor que o custo, obviamente, suas operações não vão continuar por muito tempo. Principalmente com jogos online que você tem que ter servidores, né? Hoje em dia não é físico, só um idiota pega servidor físico pra jogos. Se você não é uma empresa super gigantesca, normalmente você tem servidores na nuvem, né? Como Amazon Web Services, Microsoft Azure, né? Que são os principais e tem muitos elementos focados em jogos, né? Então empresas de jogos, elas costumam muito alugar servidores. E servidores privados também. Com a relação desses jogos, tem a questão de, por exemplo, emuladores, né? Então, se você ir para a página da Nintendo, ela vai falar que é ilegal, né? A reprodução das ROMs, né? Que são o jogo em si, de Super Nintendo, de Nintendinho ou Nintendo DS ou qualquer tipo de versão dos seus produtos, sem a devida permissão, seja distribuição ou venda, né? Normalmente o que acontece é a distribuição de graça, né? Em sites de ROMs pra qualquer tipo de console. Tinha até aquele CD no PlayStation 2, por exemplo, que tinha diversos 2.000 jogos, na verdade, Super Nintendo que você poderia jogar. E por que isso acontece, né? Porque o tempo de vida de consoles, ele é finito, né? E normalmente ele morre principalmente quando lança o novo. Então no momento que o PlayStation 4 lançou, o PlayStation 3 ele ficou desatualizado. E o 2 mais ainda. E o 1 mais ainda. A fabricação lá para. Então tem videogames que não são mais fabricados. E tem jogos que não são mais fabricados o CD, a fita. E por isso o acesso deles seria impossível sem os emuladores. Então tem um número absurdo de jogos, milhares de jogos em diversos consoles. Diferentes gerações que não poderiam ser acessíveis sem essa distribuição, até porque as empresas que detêm os direitos não ou não conseguem ou não têm como colocar esse tipo de produto em venda. Então,
tanto a PS Store, eu creio que a Xbox Live também deve fazer, coloca jogos antigos para serem vendidos ou jogados com uma forma de subscrição, né? Então você paga a Live ou paga a PS Plus, com certos pagamentos maiores você consegue ter acesso a certos jogos. Só que o número é bem baixo, tipo uns 100 jogos no máximo, 50, com relação à quantidade de jogos que tecnicamente morreram do ponto de vista do arcade, né? Do tradicional anterior. A gente não tá falando por enquanto de jogos online. Então, ponto legal deveria ser permitido a distribuição de jogos que não estão mais acessíveis do mesmo modo que antes, ou não, por ser propriedade de uma empresa. Do ponto de vista legal, obviamente, a propriedade intelectual é da Nintendo, por exemplo, ou da Microsoft, ou da Bang, não importa que empresa criou, ou da Ubisoft, enfim. Só que no momento que tem jogos que não estão mais em circulação, você tem um problema em que você não vai ter como ter acesso a eles mesmo pagando, né? E aí vem a questão, se do ponto de vista moral seria justo, né? Que o acesso a esses jogos não fosse retirado, né? E tem várias questões de contrários e de defesa disso, né? Do ponto de vista legal, na prática, não tem como defender porque é uma propriedade intelectual. Do ponto de vista prático, as pessoas vão fazer da mesma forma. Do ponto de vista empresarial, qual seria a melhor decisão, na minha opinião, né? Que as empresas simplesmente fizessem serviços no estilo Netflix que permitisse todos esses jogos. Por exemplo, a Nintendo tem um catálogo enorme em todos os seus consoles antigos, desde o DS, Super Nintendo e tudo. Então você ter, por exemplo, aqui, por exemplo, é uma imagem da SNK. Tem vários jogos de luta e tal, que eu gostava bastante. Então você tem vários IPs que são conhecidos, que várias pessoas novas também, crianças, jogariam, mas que não estão disponíveis de uma forma barata e distributiva. Até porque, por exemplo, um jogo Splinter Cell, por exemplo, do PlayStation 2, não vale R$30, como a gente vê na PS Plus da vida. Ou jogos específicos que tem um preço absurdo, embora eles sejam antigos, né? Não faz sentido, porque que o preço é tão alto? Se é um jogo que já é defasado, né? A jogabilidade tudo é inferior e é um jogo antigo. É tipo um carro. Você tem um carro, quando ele tá mais velho, por mais que ele seja funcional, tem essa questão de que o carro é diferente, né? Porque o carro é uma propriedade finita, né? No caso do jogo, como é propriedade virtual, tecnicamente infinita, né? Muito mais pessoas compram, pode comprar indefinidamente. Acho que não tem essa propriedade. Mas você tem a questão de que esses jogos eles perdem o seu valor de mercado conforme o tempo. Embora tem pessoas que querem jogar, só que não estão dispostas a, num catálogo de 5.000 jogos, pagar 5, 10 reais por cada um, porque seria sem sentido, né? Então, o modelo de subscrição, né, que você teria acesso a eles parcialmente, seria o melhor. Então você tem por aí Marvel vs Capcom, por exemplo. Então você tem versões anteriores de jogos que não estão disponíveis atualmente e que não vão estar disponíveis. Que simplesmente não é uma coisa difícil, na verdade, porque uma pessoa comum consegue distribuir, por exemplo, todos os jogos da época da Nintendo ou do PlayStation sem muito esforço. Conseguir distribuir num site e tal. Então não tem nada que impeça de uma empresa como a Sony, na Play Store, por exemplo, colocar todos os jogos possíveis e imagináveis. Muitos vão ter que ser pagos royalties às empresas que detêm os direitos também desses jogos. Mas no fim, você não tem nenhum custo pra isso. Que você só tá mantendo os jogos de uma forma, entre aspas, emulada no PlayStation 5 ou no 4, que permite que as pessoas tenham acesso. É um jogo que não tem uma
Eles não são pesados e tal, você poderia pôr uma plataforma singular para isso. E você teria um modelo de subscrição, de que pessoas teriam acesso a diversos jogos que eles não tiveram nenhum custo para fazer, porque eles já existiam, né? E basicamente você teria uma fonte de faturamento com um custo extremamente baixo com relação a uns jogos arcade, né? Não tem custo com servidor, coisa do tipo, simplesmente é algo tão simples que poderia ser. Pode ter problemas legais aí com relação a direitos, mas a questão é que você teria sim um modelo em que até empresas com jogos antigos, que ainda existe, tem jogos antigos, conseguem ganhar royalties, né, através disso. Que as empresas não fazem isso, eu não sei. Não sei se são questões legais ou questões de tentar fazer lucro com jogos somente aqueles que são mais famosos e tal. Então, uma coisa é certa, os CDs de PlayStation 2 que tinham todos os jogos da Super Nintendo, todo mundo tinha, todo mundo comprava. Que era uma forma de você ter acesso a muita coisa de uma vez só, por um preço razoável, né? Não é um CD até mais caro do que outro, é tipo 10 reais, 15 reais, até menos, em certas épocas, né? Então, essa é a questão. Tem jogos do Game Boy, Super Nintendo, Nintendo DS, 3DS, PlayStation 3, enfim, que tecnicamente estão mortos, não tem tanto acesso a eles, e você usa os emuladores. Só que então, essas empresas, elas em vez de lutar contra os emuladores, elas deveriam distribuir esses jogos de forma paga, né? Um modelo de subscrição, e assim elas ganhariam bastante grana através disso. Essa é a minha visão. E mesmo se não der pra colocar todos os jogos, todos os possíveis, de repente só os jogos que são da propriedade intelectual da empresa, só que de uma forma de subscrição com todos eles, né? E pagar 30, 60 reais por um jogo antigo de 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás. É algo abominável, na minha opinião. Você pode emular, você vai simplesmente baixar o emulador, pôr um controle de Xbox e acabou. Então esse é o ponto. Então tem a questão legal de distribuição e a questão de preservação também desses jogos, que é importante. E que, infelizmente, as empresas não olham pra essa questão aí, no momento, né? O outro ponto é um pouquinho mais complexo, que é o de servidores privados, né? O que são servidores privados? Diversos jogos têm isso. Diversas empresas lutam contra isso do ponto de vista legal. Então, por exemplo, World of Warcraft é um MMORPG que tem várias versões. No GitHub, se você não sabe, o GitHub é uma plataforma de código open source. Tem como você ter privado também. Então você pode pegar o código de alguma pessoa, de qualquer tipo de software da vida, que esteja ali, né? Qualquer pessoa pode publicar no GitHub e tal. E basicamente tem servidores de World of Warcraft em diversas versões que estão disponíveis gratuitamente, de forma privada, né? Para qualquer um ir lá e com as ferramentas corretas criar um servidor. Alugar servidor usando cartão de crédito na Amazon Web Services. Criar todo o contexto aí de load balancing, de sistemas de matchmaking, se for um jogo de online de partidas. E você criar uma versão do jogo privada. De total controle do desenvolvedor, da pessoa. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tem que ter o conhecimento, né? Em banco de dados, em gerenciamento de servidores, lidar com problemas técnicos, programação. Mas no fim, isso é totalmente fácil de fazer. Por incrível que pareça, né? Então tem servidores do World of Warcraft, do New World, se não me engano tem. Do Tibia, são os até servers que tem há milhares de anos já. Tem. De todos os jogos famosos tem servidores. Talvez até do Skyrim. Enfim. Guild Wars 2. Você vai achar no GitHub. Você põe GitHub, o nome do jogo e Private Server. Você já consegue achar modelos de servidor privado que você pode usar. Só mudar os dados ali. Os de Tibia são bem simples, né? Você consegue mudar os dados, por exemplo, de XP ganho ali no servidor. Então você pega XP mais rápido.
dano de monstros, criar novos monstros por ali. Então, são servidores privados. Qual que é a questão dos servidores privados? O seu servidor, o seu gerenciar um servidor, ele custa dinheiro. Então você tem você tem que pagar conforme a quantidade de jogadores, né? Tem uma ferramenta em servidores na nuvem, né? Que isso aqui você coloca em servidor na nuvem. Aí o cartão de crédito, você tem acesso a servidores do computador da sua casa, por exemplo. Você controla vários servidores que estão na Amazon, na Google, na Microsoft. Você consegue usar eles pro jogo. Você pode até criar servidores China, na China não, vai. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Você pode criar servidores ao redor do mundo. Você pode criar um jogo internacional do computador da sua casa hoje em dia, através de tecnologia na nuvem. Embora gerenciar é complexo. Quanto mais jogadores, mais você paga. É um load balancer elástico, né? Você pode colocar um que é inelástico, que tipo, se der o limite de jogadores, ele não comporta mais gente, pra você não ter um custo maior no servidor. Ou você pode fazer um elástico que quanto mais pessoas entram, mais ele expande a quantidade de memória usada por node, né? Que são nodes em servidores físicos, né? Que estão operando aquele jogo. Os servidores em si. E tem questões de memória associadas a isso. Questões de processamento de placas de vídeo e também de processamento, né? Que estão nesses nodes que rodam esses servidores, que rodam o jogo. Então o servidor ele precisa dessa estrutura que é similar a de um computador comum. Cada node ali você aluga, no caso, da sua casa ou da empresa, enfim, esses servidores só fazendo conta no site, coisa do tipo. Então qualquer pessoa pode criar um servidor se ele tiver dinheiro e conhecimento. O grande problema é que esses servidores custam dinheiro, né? E normalmente as pessoas que criam servidores privados de World of Warcraft, de Tibia, eles querem ganhar dinheiro com isso. Eles querem fazer tipo um jogo mesmo, uma empresa que vai tentar gerar lucro. Normalmente através de donate. Então o que é pago no jogo é normalmente associado a doações. Embora tem jogos que tenham as coisas compradas mesmo, na prática. Eu lembro que tinha, por exemplo, um servidor privado de Tibia, numa versão que era tipo um Pokémon, chamado Soul, que você tinha um sistema muito bem feito de... Você pegava Pokémon e tudo. É tipo um Pokémon da vida, só que misturado com Tibia, né? Tinha um sistema de premium que se pagava, né? Você conseguia coletar ou com dinheiro do próprio jogo, ou pagando dinheiro na vida real. E isso era uma forma de você ter acesso a diversas coisas, né? Como usar Pokémons que voavam, ou ir pra áreas diferentes, né? E era muito bem feito, muito interessante o jogo. E hoje em dia tem outros, como Pokédex Games e tal, que tem essa questão. Alguns não permitem o Real Money Trading, né? Que é você trocar o dinheiro no jogo por dinheiro da vida real, seja em euros ou em dólares, mas no geral você tem essa questão de ter servidores privados que tem diferentes temáticas com relação àquele jogo. No caso do World of Warcraft, não sei se não é bem assim. Normalmente eles pegam versões específicas e você tem uma versão do World of Warcraft. Eu não sei se tem servidores, muitos que são pagos, né? O Cabal, por exemplo, que é um jogo que, se eu não me engano, não sei se faliu, teve uma época. É que tem jogo que parece que faliu, mas é só porque no Brasil as pessoas jogam menos, né? Como, por exemplo, o Mo Online, ele tá online até hoje. É um jogo famoso na minha infância e tá online até hoje, o MMORPG, né? Na China. Só que aqui no Brasil não é tão famoso, então ele não é tão divulgado ou jogado, né? Então tem essa questão. E tem um Tibia, por exemplo, tem muitos servidores que fazem bastante dinheiro. Teve um cara chamado Cateroid que falou que nos primeiros meses de um servidor dele, um dos primeiros, né? Ele ganhou cerca de 47 mil reais. Que é um valor bem baixo, na verdade. E normalmente ele vem nos primeiros meses do servidor, depois estagna. Dinheiro que as pessoas colocaram no jogo.
pra comprar coisa e tal, itens, coisas do personagem. Então, o servidor privado, por exemplo, da Tibia, gera milhares de reais por mês mesmo. Você vê como, por exemplo, o Binote ou Aurora Online, você tem até sistemas que você tem. Você consegue ganhar dinheiro através do jogo. Que nem o Tibia, né? Que a pessoa no servidor privado caça nas hunts os monstros e tal e farma o gold, né? E por hora ele consegue aí uma renda. Normalmente 60 centavos por kk. E depende de quanto kk você faz por hora. Aí pode ser 8 reais por hora, 15 reais por hora, enfim. Depende do seu conhecimento, capacidade e disponibilidade de hunts boas pra isso, né? Eu, por exemplo, não tenho tanto conhecimento suficiente pra fazer profit nesse jogo, né? Então, World of Warcraft também tem um sistema tipo esse. Que você consegue fazer isso. Final Fantasy XIV. Ou pelo próprio jogo, ou por serviços externos que permitem que você troque moeda do jogo por dinheiro na vida real. Que é o Real Money Trade, né? Então, mesmo que o jogo não permita Real Money Trade, tem plataformas externas que permitem. Então, no fim, todo jogo tem Real Money Trading, se ele for famoso o suficiente, o MMORPG, né? Player Auctions, por exemplo, é um site que tem isso. Então, os servidores privados, eles ganham dinheiro com isso. E qualquer um pode rodar um servidor privado. Tem jogos que são mais complexos, né? Que demandam mais capacidade computacional, né? Pra se rodar um servidor dele. Então, rodar Tibia é diferente de rodar um servidor de Black Desert, por exemplo. Ou de Warcraft. Então, isso é interessante, né? Até porque muitos desses servidores, eles permitem que você tenha acesso a áreas que você não tinha antes. Então, depende se você não tinha acesso a certas expansões do World of Warcraft, agora você tem. Porque naquele servidor privado tem tudo. Então você consegue ter acesso às coisas de uma forma mais gratuita, né? Embora a moeda dentro do servidor privado, ela tende a valer menos do que a moeda no jogo original. Por questões que os servidores privados eles tendem a ser mais inflacionários, né? Por questões de que a disponibilidade de moedas, né? De dinheiro fica mais fácil. Pela questão de que é mais fácil pegar level, é mais fácil pegar os recursos do jogo. É normalmente algo padrão nesse tipo de servidor privado, até porque esse é o objetivo, né? Você fazer coisas de forma mais rápida. Então, normalmente é mais inflacionário, né? Você consegue coletar recursos com mais facilidade. Tem alguns que tem um sistema progressivo, como o Aurora Online, que você começa pegando level muito rápido, depois você estagna. Ainda mais rápido do que o global, do que o Tibia global, né? Mas, obviamente, gerando um preço de mercado de itens e commodities virtuais menor do que o mercado do jogo original. Por questões que você tem mais disponibilidade de recursos contínuas num servidor privado, né? Que é mais fácil. Então, tem uma propriedade do jogo de servidores privados, né? E de jogos em si, MMORPG, que o fato é que você pode controlar o sistema e mudar a dificuldade de coisas para você coletar e produzir, vai você gerar um PIB per capita maior por jogador, né? Salário por capita maior. Só que no sentido de produção que gera inflação por conta que os recursos vão estar abundantes no sistema. Então, essa é a questão. Muitos desses jogos não têm divisão de trabalho, tanto quanto poderia, né? Muitos deles não têm diversas profissões que fazem serviços de divisão de trabalho. O único que tem de uma forma bem complexa é o EVE Online, né? Que não permite Real Money Trade, mas você pode fazer usando Player Auctions, né? Tem um valor da moeda com lastro na krona islandesa, que é uma moeda, né? E no caso do EVE Online você tem uma divisão de trabalho. Você tem um sistema que pode ser chamado de um supercapitalismo, né? É um sistema de governo corporativo, né? Embora seja uma democracia deliberativa, pelo padrão dos próprios desenvolvedores,
eles têm um sistema que permite que tenha diversas profissões, né? Um para mineração, um para transporte, um para segurança do transporte. Grupos, guildas, né, que fazem isso. Um para banco, um para construção, enfim. E você tem diversos tipos de sistemas de produção, transporte que dependem uns dos outros, que foi se originando conforme o jogo foi desenvolvendo. E até tem relatórios econômicos no EVE Online que eu creio que superam todos os outros jogos, né? Do Tibia, por exemplo, teve relatórios econômicos em 2007, uma tese de mestrado de um dos criadores, né? Do Edward... Não, Edward não, Stefan Borsozoni, né? Que eu não sei se tá na empresa ainda. Não confunda com Stefan Vlogger. Então, ele escreveu uma tese que era uma análise econômica muito detalhada sobre o jogo. PIB per capita de cada jogador, PIB por servidor, PNB, que é o Produto Nacional Bruto por servidor, salário per capita, produção per capita, entre consumo geral do servidor e consumo per capita. Enfim, diversas análises econômicas aplicadas para esse sistema econômico do jogo, diversos servidores, né? Você conseguia ver a relação de quais eram players mais eficientes em diversos servidores com essa relação. O que é bem interessante, né? É estranho porque essa análise não aparece no jogo. É uma coisa que o EVE Online faz. E que como o jogo, principalmente o Tibia, que tem muitas pessoas ganhando dinheiro com o jogo, né? Fazendo 3 mil reais por mês, 2 mil reais por mês. Eu creio que uma análise econômica, relatório econômico mensal, como o EVE Online faz, que não é uma coisa muito difícil, por incrível que pareça. Você faz uma vez e depois você faz para todos os meses, né? Esse relatório econômico é importante porque os dados eles são do jogo. Então você não consegue coletar eles de forma ativa de todos os jogadores de forma tão detalhada, né? Então esses dados são importantes para até os jogadores terem uma noção melhor. Qual servidor é melhor para profit, né? Para gerar lucro. É porque eles convertem esse dinheiro no jogo para a vida real. Normalmente por hora, né? Que é contado isso, né? Tem até um canal Tibia Emprego falando sobre essa questão. Sobre... Normalmente não é só o jogo, né? Normalmente quem faz isso faz também Twitch, live na Twitch, faz service, né? Que você é pago pra jogar pra outras pessoas, né? Às vezes até em dólar, se for pra gringo. Enfim, você tem várias formas de faturamento. Em dólar, ou até euro, dependendo. Mas principalmente no jogo em si, que é chamado de Gold Farming, na literatura acadêmica. E serve pra diversos jogos MMORPG. Pro FIFA não, né? Pro Final Fantasy XIV, pro New World, pro Guild Wars 2, enfim. Skyrim. Todos esses jogos têm o sistema de Gold Farming. Então, no geral, qual é a questão legal dos servidores privados? Será que é devidamente legal alguém usar um IP, né, que é a propriedade intelectual, intellectual property de outra empresa para ganhar dinheiro, né? E do ponto de vista legal, assim, de forma padrão, cabal, a verdade é que não. Somente se o jogo ele continua ativo, né? Então, talvez, por exemplo, o Cabal Online acabou, né? Aí outra pessoa foi lá e criou o servidor. Tem várias pessoas rodando um servidor de Cabal, que é um jogo MMORPG do passado, né? Então, se um jogo acaba, vão ter várias pessoas que vão clonar o jogo, já clonaram o jogo. E vão lançar servidores privados e ganhar com isso. E se uma empresa faliu por conta do jogo, não importa. Se tivesse, por exemplo, um servidor privado de The Duel, o máximo que a empresa poderia fazer se ela não faliu é tentar processar internacionalmente. Isso é possível. Aconteceu, por exemplo, da Bang e da... Não sei se é a Riot Games. Não. Acho que a Riot Games e Bang processaram uma empresa lá na Ásia. Estava fazendo um hack para o jogo deles, né? Isso, obviamente, era um problema até financeiro pro jogo. O tempo de vida útil do jogo também. E número de jogadores. Tem jogos que já faliram por causa de hacks, como Combat Arms e The Duel. E no fim,
Eles conseguiram processar porque os caras colocaram um servidor deles na Califórnia. Isso fez que eles pudessem ser processados na Califórnia por ser uma empresa estrangeira com um servidor na Califórnia. Eles foram processados e tiveram que fechar o site e tal. Eu já falei sobre isso num livro também. Que é o... Tá no meu Instagram, mas é o... Cheats, Hacks e Games, o mercado underground de jogos online, né? Mas enfim, do ponto de vista legal, o servidor privado é legal. Não tem discussão nisso. A questão é, os servidores privados continuam. Tem o exemplo da Rockstar, que ela permite servidores privados, mas não permite que os servidores ganhem com isso, né? Que é o GTRP. Então tem pessoas que ganham com aquelas cidades que são criadas no GTRP, tem vários streamers famosos que ou tem servidor ou fazem vídeos no GTRP, são servidores privados, porque essa é a graça. Seria interessante se o próprio GTA criasse os servidores privados, uma plataforma para criação de servidores privados de uma forma fácil e simples, para pôr mods e mudar o jogo e tal. Só que embutido no sistema do jogo, da versão PC, com a Steam, sei lá, não sei como seria feito. E aí eles conseguissem lucrar com isso. Então as empresas, elas têm que ter uma noção de, beleza, tem servidores privados, eu não consigo impedir a criação de servidores privados, eu não consigo fechar todos, né? Em vez de lutar contra eles, eu deveria abraçar eles e tentar ganhar com eles. Ganhar dinheiro com eles, né? Não só deles. Você tem um sistema descentralizado de pessoas criando servidores do seu jogo que estão ganhando dinheiro e você ganha uma parte, sei lá, 10%, 20% do lucro do servidor. E a empresa começa a lucrar com isso também. E o tempo de vida do jogo começa a ser maior, porque os lucros não são só do jogo original, mas dos servidores privados. Talvez o grande medo das empresas seja que um servidor privado se torne maior que o original. Só que isso nunca aconteceu. Então, eu nunca vi um exemplo disso. Tem pessoas que até não gostam de servidores privados e tal. Tem pessoas que gostam de servidores privados e outras não. É que nem no Tibia, por exemplo. Tem pessoas que amam o original e outras que gostam mais como eu, né, do servidor privado. Então, tem essa questão. Mas normalmente, eu nunca vi um exemplo de um servidor privado que, com um sistema original em vigor, com o jogo original em vigor sem ter falido, né? Simplesmente superou questão de faturamento e número de jogadores. O original. E mesmo se superasse, não, se superasse seria um problema. Aí eles teriam que pôr um limite, né? Acho que o limite seria o limite de jogadores online no servidor privado. Pra não destruir o servidor original. Não sei. Teria que ter várias coisas que teriam que ser feitas ao longo dessa questão. Mas eu creio que, assim, do ponto de vista legal, é óbvio que servidores privados são ilegais, mas eles vão continuar. Até porque são feitos em diversas partes do mundo. Como que a empresa vai fechar todos? É impossível. Então a melhor forma é as empresas abraçarem os servidores privados, achar formas de lucrar porcentagens disso. Aí a pessoa, você pode falar, mas se o cara tem que dar 10, 20% para uma empresa, é só de abrir a parte da empresa. Só que se você cria um sistema em que todo mundo consegue criar um servidor de uma forma que o próprio jogo embute isso, né? Cria um software dele próprio para a criação de servidores privados, para facilitar isso, né? E para ser uma coisa que é conjunta com um servidor normal, aí eu creio que teria um incentivo para tanto ter os servidores privados totalmente fora do jogo, quanto os que são conjuntamente juntos no jogo, né? Ainda levando em conta que a propriedade intelectual do jogo, todas as questões relacionadas a patentes e copyright, pertencem aos desenvolvedores. Então teria que ter, obviamente, um contrato legal, teria que ser aceito, né, pelo criador de servidor privado, que ele entende que até se a empresa quiser fechar o servidor quando ele quiser, quando ela quiser, ela pode.
interferir em coisas no servidor. O que pode ser um problema para alguém que quer um servidor privado totalmente livre. Que a existência do servidor privado, ela é para ser diferente do jogo tradicional. E normalmente o dono tem a liberdade total. Então, por mais que seja possível, em certo contexto, uma empresa mais criativa e mais mente aberta tenha servidores privados que tenham um sistema que beneficia eles, e também os servidores em si, e os jogadores, ainda tem a questão de que tem vários problemas que podem acabar com essa amizade entre o desenvolvedor original e os servidores privados. Tecnicamente não são contratados pela empresa, mas são externos, né? Enfim, a questão é, pra resumo, né? Tem questões legais acerca tanto de jogos que são pirateados, só que morreram, né? Eu não tô falando de jogo que é pirateado que é lançado hoje. Eu tô falando de jogos que lançaram há 30, 40 anos e que não são mais distribuídos, né? Isso seria legal a distribuição deles, né? A preservação deles. É uma pergunta. O outro ponto é esses servidores privados, eles são uma entidade legal ou não em relação a diversos jogos, né? A questão é que praticamente a maioria dos mais famosos tem servidores privados. E não é a grande maior parcela dos jogadores que vão pra eles, né? Mas eu nunca vi um servidor privado que ficou maior que o original, né? Mas enfim. No geral era isso. Eu creio que o jogo que eu mais joguei em servidores privados foi o Tibia, né? E ainda jogo. Tem uma economia rolando nesses servidores. Ela é inferior ao do jogo original. Mas ainda assim tem um nível de profit bem alto. Com relação a nada, né? Eles são extremamente inflacionários. E obviamente servidores não deveriam permitir bots, por exemplo. Deveriam tentar ao máximo controlar a inflação com relação à possibilidade de farming de jogadores, drop de itens e tal. Tentar ao máximo controlar a inflação de commodities e inflação da moeda. Para que não haja problemas no jogo da moeda desvalorizar. Então você tem que criar o máximo aspectos não inflacionários, né? Somente de jogos pay to win que infla a economia do jogo totalmente, né? E autoplay, enfim. Então, esse é um problema talvez dos servidores, que a moeda deles tende a ser mais inflacionárias caso eles não banam bots. Quem não sabe, bot é um sistema, um software, um programa que consegue farmar tudo pra você. Ir na hunt, fazer quest e tudo. Isso é um problema, né? Então, no geral era isso. Até o próximo episódio.